tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vamos orar. Ó Deus, nós chegamos diante da Tua palavra com o coração aberto e com a alma sedenta para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ilumina esse texto e que as verdades retratadas aqui pelo apóstolo Paulo possam eclodir em nossa alma e possam nos fazer entender a beleza do Evangelho, como também compreender que não podemos, em hipótese alguma, negociar as Escrituras Sagradas. Nós nos aproximamos com o coração quebrantado, reconhecendo nossa miséria, reconhecendo nossa fragilidade, nossa debilidade, mas ao mesmo tempo gratos a Ti pela justificação em Cristo Jesus, pelo entendimento de que fomos salvos não pelos nossos próprios méritos, nem tampouco por nossas obras, mas pela compreensão de que fomos salvos por Cristo, justificados pela fé, e nós te bendizemos e louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ilumina a Tua palavra e que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e que as verdades contidas nesse texto possam ser aplicadas no nosso dia a dia. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, ontem eu fiz a introdução desta carta, onde tratei especificamente dos motivos por que o apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia. Hoje, de forma efetiva, eu começo a destrinchar parte desse ensino paulino, dessa doutrina paulina que é fundamental ao nosso entendimento, à nossa compreensão quanto a que seja efetivamente o Evangelho. Logo depois de ter introduzido a sua carta, e a gente viu isso na noite anterior, Paulo vai direto ao ponto, direto à proposta, ao objetivo de sua epístola, demonstrando sua preocupação quanto aos rumos da igreja da Galácia. E você, ao ler esses versos, você percebe que havia em Paulo uma significativa preocupação, uma santa angústia, digamos assim, uma tensão pelo fato de que aquela igreja, a qual ele conhecia, estava tomando um rumo muito perigoso. E ele dirige-se a esses irmãos com uma expressão de admiração. Na verdade, ele diz, olha, eu fico admirado, eu estou perplexo, embasbacado, pasmo, por verem que vocês estão migrando de posição e de pensamento teológico de uma rapidez, ou com uma rapidez absurda. E ele usa uma expressão logo a seguir, que nos leva a entender aquilo que de fato estava no coração do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, essa admiração se deve pelo fato de que de forma depressa, ou tão depressa, na verdade, Paulo faz referência a essa rapidez com que os Gálatas estavam aceitando um evangelho falso, com o entendimento de que aquilo era, diante dos olhos dele, uma sandice, uma loucura, uma aberração. E ele fala para os irmãos da Galácia de que essa perplexidade se devia pelo fato de que eles estavam
passando para um outro evangelho. E o verbo usado por Paulo aqui ao afirmar isso é um verbo bem pitoresco. É um verbo que pode ser usado, por exemplo, para uma revolta militar. Quando ele diz, vocês estão passando, ele usa uma expressão que poderia ser usado para alguém que faz parte de um exército ou de uma aglomeração beligerante, digamos assim, e que resolveu promover uma conspirata contra o seu general. Então, a expressão usada por Paulo é de que ele estava perplexo, porque eles estavam passando de um evangelho para outro, e ele usa o verbo, a expressão que traz a ideia de que aquilo poderia ser parecido com uma revolta militar, ou para uma mudança radical de atitude. Na verdade, o que Paulo tem em mente era que os irmãos da Galácia estavam mudando de partido. Deixe-me exemplificar isso, talvez, dentro de uma perspectiva mais clara. É como se o sujeito fizesse parte de um partido de extrema esquerda que pensasse em tomar a nação na base das armas e instalar uma ditadura marxista, e, de repente, ele passasse para a extrema direita e tivesse uma percepção absolutamente diferente, ou de extrema direita para a esquerda. Ou seja, é radical, a mudança é absurda. E ele está dizendo assim, eu estou absorto, eu estou perplexo, porque vocês estão mudando de posição, o que aponta para o meu entendimento, e eu estou parafraseando o apóstolo Paulo, de que vocês estão entrando em apostasia. E na cabeça de Paulo, a apostasia, ou a mudança de partido, ou uma revolta militar, trazia por trás outro conceito, que era o conceito de lealdade. Na verdade, o que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte: vocês antes eram leais ao Evangelho, mas agora vocês deixaram de ser leais ao Evangelho e passaram a ser leais a conceitos absolutamente antagônicos à mensagem a que vos foi anunciada anteriormente. E daí você vê o assombro de Paulo, a perplexidade de Paulo e a inquietação. Logo depois, ele diz o seguinte, ele afirma o seguinte: olha, e essa mudança de vocês leva ao entendimento de que vocês estão deixando para trás aquele que vos chamou. Não resta praticamente dúvida alguma, por boa parte dos exegetas, de que essa frase usada pelo apóstolo Paulo aponta exclusivamente para o Pai, para Deus. Resumindo, Paulo está dizendo o seguinte: vocês ouviram o Evangelho, vocês entenderam a beleza do Evangelho mediante a exposição das Escrituras, das verdades contidas nas Escrituras. Vocês compreenderam que a salvação é pela graça, que os homens são justificados pela fé. Ficou muito claro para vocês, mas vocês estão abandonando isso. Vocês estão deixando de lado aquele que vos chamou. Vocês estão deixando de lado aquele que vos arregimentou, aquele que vos salvou. Vocês estão mudando de partido porque vocês estão desejosos de um outro evangelho. É isso que Paulo diz. A perplexidade dele se devia ao fato de que eles estavam abraçando um outro evangelho. Mas em que sentido esse evangelho era diferente do de Paulo? Em que sentido o evangelho dos mestres judaizantes diferenciavam do apóstolo Paulo? Primeiro, era diferente por causa da relativização da graça de Deus. Eles estavam dizendo, em outras palavras, que para ser salvo, para ser justificado, a graça não era exclusivamente necessária. Você precisava de outras coisas a esse pacote desse bolo, ou inserir outros ingredientes nesse pacote de bolo, ou nesse bolo especificamente. Eles estavam dizendo, por exemplo, os Gálatas, e eu mencionei isso ontem à noite, de que eles entendiam que o homem era justificado a partir do momento em que ele observava a lei, mas também quando ele guardava as festas judaicas, tabernáculos, Páscoa e outras tantas mais, como Pentecostes, e além disso, a partir do momento em que eles entendiam que a circuncisão precisava ainda ser
praticada entre os meninos e entre os homens gentios. Então, Paulo está dizendo o seguinte: vocês mudaram para um outro evangelho, e esse evangelho que vocês pregam é diferente, porque o que eu vos anuncio e o que vos foi anunciado é de que nós somos salvos pela graça somente, e de que não é preciso observar absolutamente nada, de que não há necessidade de fazer coisa alguma. E aí a gente pensa, mais uma vez, na igreja evangélica brasileira, né? Que entende que alguma coisa precisa ser feita para que a gente possa obter benefícios da parte do Altíssimo. E nessa perspectiva a gente vai colocando na massa do bolo, né, alguns ingredientes que a gente acha que são fundamentais para que o bolo fique gostoso. E na verdade o que a gente faz é macular a sã doutrina. O que nos chama a atenção é que Paulo fica indignado porque houve uma relativização da graça de Deus. Paulo fica perplexo porque estava sendo acrescentado à graça a observância de costumes e das leis judaicas. E aí Paulo, logo depois, ele diz o seguinte: olha, gente, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, vocês precisam, um evangelho diferente, vocês precisam rejeitar. Paulo aqui, ele está antecipando-se a uma objeção. Os falsos mestres, por exemplo, poderiam alegar que aquilo que acaba de descrever como sendo o evangelho de Cristo, sendo o evangelho de Paulo. Porque, lembre que eu falei ontem, Paulo usa da epístola dos Gálatas para defender a sua apostolicidade. Ele está dizendo o seguinte: eu sou apóstolo tanto quanto Pedro e quanto os outros. Ele estava sendo questionado porque os falsos mestres, eles estavam dizendo o seguinte: gente, vocês não têm que ouvir esse cara está pregando uma mensagem que diz que é somente pela graça, mas não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Vocês precisam observar a lei, vocês precisam observar e cumprir a ida às festas judaicas, vocês precisam ir a Jerusalém vez por outra, vocês precisam cumprir a observância da circuncisão, vocês precisam fazer algumas coisas. Esse cara está querendo ensinar algo para vocês que fere os ensinamentos de Moisés, que fere os ensinamentos daqueles que nos antecederam. Então aqui Paulo, quando ele diz, mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho, ele está antecipando uma objeção, porque os falsos mestres poderiam alegar que aquilo que ele acabava de descrever como sendo o evangelho de Cristo, não era de Cristo, mas era o evangelho de Paulo. E aí Paulo, ele deixa bem claro que o evangelho que ele pregava, não era um evangelho segundo o apóstolo Paulo, dentro de uma perspectiva revelacional, focada exclusivamente num chamado que ele teve, mas era um evangelho que Deus tinha dado a ele como apóstolo, juntamente aos outros apóstolos também. Ele entendia e ele deixa claro que nem ele, Paulo, poderia alterar essa mensagem. Ele diz, entre linhas, que o evangelho não era de Paulo, mas de Cristo. E este fato o tornava imutável. Agora, quando Paulo usa a expressão que vá além, ele está pensando nas afirmações dos falsos mestres como sendo absolutamente contrárias à verdade do evangelho. Ele, na verdade, ele é enfático na sua mensagem, tentando de alguma forma levar os irmãos da Galácia a entenderam que não poderiam acrescentar ao evangelho puro nenhuma tradição humana. Talvez nesse momento ele tivesse pensando na exigência da circuncisão feitas por esses mestres, como sendo um acréscimo ao evangelho originalmente pregado aos Gálatas. Quando a gente vem para os dias de hoje, ou olha para a igreja brasileira dos dias de hoje, a gente percebe que algumas exigências são colocadas também lá, né?
Quantos não são aqueles que não dizem que para que você possa experimentar da bondade, da graça, da benignidade, do amor de Deus e da salvação, torna-se absolutamente necessário com que você efetivamente contribua com uma oferta generosa para que Deus se agrade do seu sacrifício e traga sobre a sua vida uma bênção especial, incluindo dentre essas bênçãos a salvação. E a atitude de Paulo é dizer o seguinte: olha, se alguém pregar além ou anunciar algo que esteja além ou acima daquilo que eu vos anunciei, daquilo que vos foi anunciado, esse cara deve ser considerado anátema. Agora, essa palavra anátema, ela é uma palavra extremamente interessante, né? Essa palavra, ela era usada na antiguidade para apontar, né, ou para expressar excomunhão, como é usada nos dias de hoje. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, né? Esse ensino que esse pessoal tem trazido é um ensino tão complicado, tão pernicioso, que tem maculado a sã doutrina, que deveria haver disciplina pública e exclusão. Na verdade, o entendimento de Paulo é de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo trata de doutrina como coisa séria, bem diferente da igreja evangélica brasileira, que entende que doutrina não é tão séria assim, que importa que você tenha uma visão e que essa visão culmine efetivamente com a glória de Deus, e que ninguém pode julgar ninguém simplesmente pelo fato de que Deus é o único juiz, é somente Ele que tem autoridade e capacidade para julgar quem quer que seja. E aí um dos jargões muito usados no nosso tempo é: não julgueis para que não sejais julgados, o que se adequa dentro de um tempo politicamente correto, como que nós estamos vivendo. Mas Paulo aqui, ele mostra a indignação dele, ele mostra aqui a perplexidade dele. Ele diz o seguinte: olha, vocês ouviram o evangelho, e o que está sendo acrescentado ao evangelho é tão sério, é tão complicado, é tão nojento, é tão espúrio, que vocês deveriam levar as pessoas que estão pregando isso, ou anunciando isso, à excomunhão. Eles deveriam ser considerados malditos, eles deveriam ser excluídos. Essa expressão, ela é forte. No Novo Testamento, ela traz a ideia de separação de Deus, ela subentende a desaprovação de Deus. Anátema é o contraste máximo com a graça de Deus. E seu uso aqui é feito como uma asseveração contra aqueles que pervertem o evangelho, e leva a Paulo ao entendimento de que quando isso é feito, precisa ser tratado com extrema seriedade. Agora, é importante salientar que o fato de Paulo considerar alguém anátema não se tratava, por exemplo, de uma explosão irada pelo fato de estar abandonado aquilo que Paulo pregara. É bem diferente dos dias de hoje, né? Os apóstolos da modernidade, quando eles são contrariados, eles amaldiçoam os caras, né? Eles tragam praga. A boca de sapo gospel, como eu já escrevi em uma ocasião anterior. Paulo não está preocupado que a sua percepção ou sua concepção doutrinária está sendo, de certa forma, rechaçada. A preocupação de Paulo não é com o seu próprio nome. Ele entendia que para ele viver era Cristo, morrer era lucro. O desejo dele era viver para a glória de Deus. A preocupação dele estava com essa doutrina. Ele estava vendo que aquilo dali era uma doutrina fundamental, e que se aquilo fosse negociado, a igreja teria sérios problemas. E se Paulo não tivesse sido firme, por exemplo, com a igreja da Galácia, talvez hoje nós estivéssemos usando aqui que pai tocando chofar. Talvez nós estivéssemos aqui hoje com um comportamento absolutamente judaizante pelo fato de que a gente não entendeu e não compreendeu efetivamente a graça de Deus. Mas Paulo é firme, Paulo é assertivo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o que está acontecendo na Galácia está acontecendo com vocês, é que vocês estão maculando a principal doutrina do Evangelho, que aponta
para a justificação pela fé. Vocês estão querendo dizer que para ser salvo tem que fazer alguma coisa a mais, tem que colocar um ingrediente a mais nessa massa desse bolo, tem que fazer com que alguma coisa aconteça. Isso não pode ser, em hipótese alguma, lidado de forma superficial, tem que ser tratado com firmeza. A preocupação dele não era com o nome dele, porque o pessoal da Galácia podia dizer isso. Não, ele estava vendo? Esse cara, esse apóstolo que diz, ele está preocupado com a reputação dele. Mas Paulo deixa muito claro de que essa não era a preocupação dele. Não era uma questão de prestígio pessoal, mas a própria essência do evangelho estava em jogo. Era o evangelho. Interessante é que Paulo lida com a doutrina com tanta seriedade que ele diz sobre considerar anátema aquele que prega o evangelho 2 vezes no mesmo texto. E toda vez que as escrituras repetem enfaticamente uma expressão, é porque a gente deve estar bem atento a isso. Paulo está entendendo o seguinte: olha, gente, esse ensino é tão perverso, é tão pervertido, é tão enlouquecido, é tão blasfemo, que aqueles que disseminam isso precisam ser disciplinados. Em alguns casos eles precisam ser excluídos, extirpados do corpo, pelo fato de que, se isso não for tratado dessa forma, o corpo pode ser maculado. Paulo não estava preocupado em agradar aos homens, e ele deixa isso claro no texto, com um evangelho politicamente correto, e sim ao seu Salvador. Paulo, se vivesse nos dias de hoje, ele seria, digamos assim, polêmico. Ele não se submeteria às igrejas evangélicas que chamam aos seus cultos cantores unicistas para cantarem canções bonitas. Por exemplo, existem inúmeras igrejas que convocam e que convidam vozes da verdade, que não creem na Trindade, para poder cantar na sua igreja, e negam a Trindade. Ora, se nega a Trindade, negou uma doutrina fundamental da fé cristã. Se não acredita no Deus trino, não acredita no Evangelho, não acredita no Deus que se revela nas Escrituras, e não pode ser considerado nossos irmãos. Paulo talvez hoje não fosse politicamente correto e não concordar com as bandas adventistas que enchem os nossos templos com canções e que a gente acha absolutamente bonito e lindo, e a gente canta como se não tivesse problema algum, quando na verdade eles disseminam um falso evangelho. É interessante a gente olhar à luz das Escrituras que a preocupação de Paulo nunca foi uma preocupação relacionada a doutrinas secundárias. Você não vai ver Paulo polemizando sobre credo batistas ou Pedro batistas. Você não vai ver Paulo polemizando sobre contemporaneidade dos dons espirituais ou sensacionismo. Você não vai ver Paulo polemizando sobre algumas questões superficiais, porque aquilo não interessava a ele. Ele traz o rumo, ele traz a direção, como doutrinariamente, em alguns aspectos, como ele fez isso claramente lá na igreja de Corinto, na sua primeira epístola. Mas você vai ver Paulo transformando-se num leão quando um assunto fundamental à fé cristã está sendo ameaçado por uma heresia. E o problema da igreja da Galácia era a heresia dos judaizantes. Eu fui fazer um programa de televisão no Rio de Janeiro com um judeu messiânico. E eu tenho muito que me controlar nessas horas, porque para poder não pecar, né? E aí a primeira fala do cara foi o seguinte: por que o Rabi Paulo? E eu falei: como? Semana passada eu peguei um Uber, e aí tinha um menorá. E eu perguntei para o motorista: o senhor é judeu? Ele: não, evangélico. Eu falei: então por que o senhor está usando o menorá? E ele tentou me dar uma volta ou explicar por que estava usando o menorá, e começou a advogar os pressupostos judaizantes numa comunidade cristã, como se fosse ordem de Deus para que o sujeito pudesse ser justificado diante do Eterno, diante do Deus Todo-Poderoso. E eu até então não tinha me identificado. E aí eu comecei a falar, ou fazer a exposição de Gálatas e tratar de algumas coisas de Romanos. Nós somos justificados pela fé.
Nós não somos justificados porque colocamos o menorá na porta da casa da gente. Nós não obtemos proteção de Deus porque nós, de certa forma, desenvolvemos uma espiritualidade onde colocamos nos umbrais das nossas portas, de nossas casas, o sangue do Cordeiro, ou o símbolo, seja lá o que for. Nós somos justificados exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não precisamos de nada além. Paulo está dizendo aqui para eles, não há nada além. Pare com essa bobagem, pare com essa infantilidade. E é interessante que Paulo não está preocupado com o mimimi dos Gálatas. A gente olha para a igreja evangélica brasileira hoje e é uma igreja infantilizada, é uma igreja menina, que não gosta de ser confrontado. É interessante você ver os membros de nossas igrejas hoje em dia. Se o sujeito ele é advertido, admoestado, ele faz bico, é o crente bicudo. Ele muda de igreja. No Rio de Janeiro, 600 mil pessoas mudam de igreja a cada 6 meses. Você sabe o que é isso? A cada 6 meses, ele muda de igreja. Primeiro ele vai para uma, acha a mensagem boa, depois ele cansa porque ele acha que o pastor está sendo duro. Aí vem para uma igreja que tem um louvor bonito, aconchegante, lindo. Depois ele cansa, vai para uma igreja que tem trabalho social com criança e ele vai mudando Gabriela, Cravo e Canela inconstante. Nasceu assim e quer viver assim. Paulo não está preocupado com isso. Se por um lado ele não vai discutir por questões secundárias, porque Paulo entendia que nós precisamos de escolher bem as nossas brigas, por outro lado, ele não vai negociar o evangelho. A gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que Paulo não tinha vocação para missimpatia. Ele não entendia, melhor dizendo, que para viver o evangelho precisava ser conhecido como Paulinho, paz e amor. E é interessante você ver alguns irmãos assim, né? Não, pastor, não deixa, a gente não pode milindrar, a gente não pode constranger, deixa a coisa rolar, deixa a coisa acontecer, Deus vai julgar. Não, as Escrituras não nos ensinam isso. As Escrituras nos ensinam que se ferir a doutrina fundamental, nós temos que ser assertivos. E que doutrinas são essas? Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não perecesse, tivesse vida eterna. O Deus homem, Deus 100% homem, Deus 100% Deus, Deus que morreu na cruz, que não cometeu pecado. Outro dia eu vi um pastor dizendo o seguinte para os jovens: meus irmãos, Jesus conhece bem o seu coração, Ele sabe das suas tentações, até porque Ele mesmo deu as suas escorregadelas. E aí você vê os caras dizendo que Jesus sucumbiu diante das tentações, doutrinas sendo maculadas, pastores dizendo, não, o homem é bom, ele é fruto do meio. Outro dia eu estava numa comunidade e o pastor disse, não, o homem nasce bom, ele é como uma lousa em branco. John Locke estava certo em afirmar de que a vida dele, o rumo da vida dele pode ser escrito de acordo com as circunstâncias. Não, o homem não é bom, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem é mau, depravadamente mau, desesperançoso, não há possibilidade de ele ser salvo por si mesmo, as suas obras não passam de trapos de imundície. Se a gente negocia isso, a gente cria um outro evangelho. E quando a gente cria um outro evangelho, nós proporcionamos com isso o surgimento de pseudos cristãos. E esse é um problema da igreja evangélica brasileira. Gente que toma o nome de crente, mas que crente não tem nada. Gente que conjuga o evangeliquez com propriedade, que vive no reteté de Jeová, mas que não expressa os frutos do novo nascimento, não foram regenerados pelo Espírito Santo, portanto não experimentaram conversão. Abrir mão de certas doutrinas significa macular a fé cristã.
Vamos à aplicação do texto. Em primeiro lugar, eu queria te fazer uma pergunta. Que evangelho você tem crido? Será que o evangelho que você tem acreditado é o da graça? Ou é o evangelho judaizante defendido pelos legalistas? Será que você acha que para ser salvo você precisa de 7 sextas-feiras e experimentar o processo contínuo de libertação? Tem gente que tem ensinado que a justificação se dá de forma paulatina. A gente é justificado um pouquinho hoje, amanhã a gente vai ser um pouquinho mais, e quem sabe depois de amanhã, e se a gente corresponder, olha, Deus vai nos livrar da condenação eterna. Quantos não têm depositado a sua esperança na observância de costumes, de pressupostos, legalistas e moralistas, como eu falei ontem? Evangelho moralista, que chega para o pecador e diz para ele: você precisa ter uma vida diferente. Chega para o adúltero e diz: você precisa abandonar o seu adultério. Chega para o cara que vive na mais alta promiscuidade sexual e diz: você precisa largar esse comportamento. Ou chega para o mentiroso e diz: você precisa abandonar isso. E diz para ele que ele precisa fazer para que ele possa ser aceito por Deus. E prega um evangelho de obras, quando o evangelho não é isso. A gente não tem que chamar o cara para mudar, porque ele não vai mudar. A natureza dele é uma natureza pecaminosa, destituída de regeneração. O que a gente tem que levar o homem a entender é o seguinte: você é pecador, você está condenado à morte eterna, mas Deus enviou Jesus e levá-lo a depositar a sua fé em Jesus, depositar a sua expectativa em Jesus e crer efetivamente que quando nós lançamos os nossos pecados em Jesus, os nossos pecados são imputados em Cristo, a sua justiça é imputada a nós, e nós somos regenerados, transformados e salvos pelo Deus Todo-Poderoso. O evangelho que não produz mudança é o evangelho moralista e legalista. E é o que a gente prega. A gente não entende que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os legalistas da Galácia estavam dizendo: olha, tem que colocar alguns ingredientes nesse bolo. E Paulo está dizendo: não, Cristo é suficiente. Quando a gente entende que Cristo é suficiente, nós entendemos, em primeiro lugar, que os méritos são exclusivamente dele. As Escrituras dizem que a nossa justiça não passa de trapos de imundície. É muito interessante essa expressão usada pelo profeta. Trapos de imundície apontava para os panos que as mulheres usavam no seu período menstrual, que quando encharcados de sangue não serviam para mais nada, eram jogados fora. É isso que as Escrituras estão dizendo: esse sangue, o sacrifício, a obra de vocês, a ação de vocês não serve para nada. Somente o sangue do Cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, é poderoso para justificar o pecador. Por isso o nosso culto tem que ter Cristo no centro. Por isso que as nossas canções, elas têm que ser canções cristocêntricas. Por isso que a nossa adoração tem que focar exclusivamente nos méritos de Jesus. Tudo foi feito por Ele, por meio dEle, por intermédio dEle. Nada do que foi feito se fez. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele a qual nós devemos a nossa justificação e salvação. Segundo lugar, será que você é daqueles que tem dado ouvidos aos falsos mestres e que devido a isso tem se afastado da ortodoxia evangélica? E esse é um problema da igreja evangélica brasileira. A gente dá ouvidos aos falsos mestres. Por que nós damos ouvidos a eles? Há alguns motivos. Primeiro, nós abandonamos as Escrituras. As estatísticas dizem que 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda.
quiçá os crentes. 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Se eu perguntar aqui, entre os que aqui estão, quantos já fizeram a leitura da Bíblia toda, pelo menos uma vez, talvez nós fiquemos avexados em perceber que a maioria não fez. A Bíblia não tem importância para as nossas vidas. Ela fica nos cantos empoeirados de nossas casas, e nós a usamos quando por bem queremos, ou quando queremos manipular a fala de Deus de acordo com as nossas percepções e os nossos entendimentos, às vezes esquizofrênicos quanto ao que seja o melhor de Deus para a vida de cada um de nós. Eu tenho um amigo que foi missionário na China, e ele conta uma história fantástica. Ele conta que no domingo ele foi convidado para estar num grupo de crentes que se reunia no meio da mata, por razões óbvias. Perseguição por parte do Estado contra igrejas que não se conformam ao comunismo. E ele foi. Chegou no meio daquele lugar, tinha umas 200 e poucas famílias, um grupo até grande, 200 e poucas pessoas, um grupo até grande. Não tinha lugar para sentar, não tinha som, frio. E o culto começou em mandarim, e o pastor chamou à frente duas famílias. Uma que postou-se ao seu lado esquerdo e outra que postou-se ao seu lado direito. A do lado esquerdo chorava compulsivamente e a do lado direito estava muito feliz. E ele falou que ele não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo, e ele começou a conjecturar. Ele disse: eu acho que sei, o pastor chamou a família que está chorando à frente porque eles devem estar passando por alguma luta, alguma enfermidade, gente sofrendo, e ele está colocando em prática o que as Escrituras dizem: orai com os que sofrem, com os que choram. E ele automaticamente pensou: eu acho que a família que está rindo deve ter sido agraciada por Deus, e o pastor também chamou à frente para que agradecesse a Deus pela bênção. Só que não era nada disso. E uma moça que percebeu que ele não estava entendendo muito bem o mandarim começou a traduzir para o inglês o que de fato era. Aquela igreja só tinha uma Bíblia, e eles tinham feito um acordo de que a Bíblia rodaria na mão de cada família uma semana por ano. Aquela família que estava chorando, estavam tristes, porque eles tinham recebido a Bíblia no domingo anterior, e o pai disse o seguinte: nós conseguimos ler o Novo Testamento todo e lemos até o livro de Juízes, mas não deu para ler a Bíblia toda, e a gente vai ficar um ano sem tê-la novamente em nossas mãos. E os que estavam rindo, era porque era a vez deles de ler a Bíblia. Na semana seguinte eles estariam chorando. Nós aceitamos um falso evangelho porque somos apedeutas, ignóbeis. Não amamos as Escrituras. E não fazemos a palavra de Deus lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Segundo lugar, porque nós lemos pouco. Eu fui convidado para estar em Cuba, não pude ir pelo desafio financeiro que era muito alto e não tinha os recursos. Igrejas em Cuba, às quintas-feiras, quartas-feiras, se reúnem para oração, 800 pessoas. Nossos irmãos não possuem livros. Dariam tudo o que possuíam, ou que possuem, para poder ter livros para estudarem as Escrituras. Mas não podem. Em contrapartida, nós temos uma facilidade enorme de ter livros, de ler livros, de estudar livros, de autores nacionais e internacionais. Mas a gente faz de conta que isso não nos serve para nada e vamos investindo o nosso dinheiro em coisas que não devem ser investidas, pagodizando a vida, como Zeca Pagodinho instituiu: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se eu perguntar aqui, quantos leram ano passado 5 livros?
talvez nós fiquemos envergonhados. Somos massa de manobra porque não lemos a Bíblia, não conhecemos as Escrituras, nem tampouco a sã doutrina. E por isso os falsos mestres nos induzem ao erro. Terceiro lugar, será que você tem entendido que doutrina é coisa séria? E que em virtude disso não nos é possível negociarmos a fé em detrimento ao politicamente correto? Será? Será que você tem entendido que Trindade é uma doutrina fundamental à fé cristã? Será que você tem compreendido que salvação pela graça mediante a fé é uma doutrina fundamental à fé cristã? Será que você tem compreendido a respeito da humanidade de Jesus, da divindade de Jesus? Será que você tem compreendido o que significa vitória sobre o pecado por parte do nosso Senhor? Será que você entende a doutrina da ressurreição dentre os mortos? Da ascensão de Jesus aos céus? Da promessa que Ele vai voltar? A gente vive um tempo também onde muitos têm negado isso em nome dessa maldita teologia liberal. Maldita. Liberais que dizem que Jesus ressuscitou no coração e que volta no coração, mas que Ele não ressuscitou corporalmente e que nem vai voltar corporalmente. Ele ressuscitou corporalmente, está sentado à direita de Deus Pai corporalmente e vai voltar em glória corporalmente, e todo olho verá esse Senhor vitorioso e estabelecerá o novo céu e a nova terra, onde os eleitos viverão com o Senhor pelos séculos dos séculos. Não dá. O politicamente correto nos faz omitir algumas verdades. Por exemplo, sobre pecado. Um pastor amigo meu passou por uma experiência sui generis. Ele conta que ele estava em obra na igreja e um desafio financeiro enorme para poder concluir o novo lugar de reunião onde eles iriam se reunir dominicalmente. Um dia um homem o procurou, um homem muito rico, talvez um dos homens mais ricos da cidade dele, e falou: pastor, o senhor tem visto, eu tenho vindo à sua igreja. Ele falou: sim, tenho visto. E ele falou: pastor, eu tenho observado a sua dificuldade para poder levantar recursos para construir o novo local de reunião. O senhor sabe que eu sou um homem muito rico, e essa obra que o senhor demoraria 2 anos para construir, eu posso concluí-la em 6 meses. E sabe, pastor, eu estou disposto a ajudar o Senhor. E o homem falou que quase deu um glória bem pentecostal ali, o pastor, e falou assim: meu Deus, veio a bênção do céu, quando de repente veio a adversiva. Sabe, porém, pastor, tem um problema. O senhor sabe que eu tenho vindo à igreja, não é com minha mulher, é com minha amante. Eu estou no processo de divórcio, eu estou vindo com minha amante aqui, é muito complicado ouvir todo o sermão sobre pecado, sobre essa. O senhor pode falar algumas coisas mais agradáveis, e se o senhor, assim, for um homem mais gentil, eu prometo que o senhor conclui a sua obra. E esse pastor, na hora, estendeu as mãos para ele e falou o seguinte: o senhor pode ir embora. Nós não precisamos do seu dinheiro, porque nós não vamos negociar a mensagem do Evangelho. Numa sociedade como a nossa, não é politicamente correto falar sobre pecado, nem politicamente correto falar sobre cruz, nem politicamente correto confrontar o homem em suas incongruências, idiosincrasias, patologias, doenças emocionais e espirituais principalmente. Paulo não está preocupado com isso. Na verdade, Paulo não está preocupado em que uma galera pudesse ir embora. O que me faz lembrar de Jesus quando dissertava sobre o pão da vida. Um grupo de pessoas, ao ouvir aquilo que ele discursava,
começou a se retirar e Jesus perguntou para os discípulos: e vós também desejais ir? E Pedro responde: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? E eu fico pensando quantos pastores brasileiros hoje talvez estivessem dispostos a ficar sem nenhum seguidor, porque Jesus estava. Se aquele pessoal falasse: olha, a gente não concorda, Jesus começaria tudo de novo do zero. Em outras palavras, nós somos chamados a exercer, e eu vou encerrar com 3 pontos. Primeiro, firmeza bíblica doutrinária. Doê-la quem doê-la, é firmeza bíblica. Nós somos regidos pela sola Escritura. Pregamos tota Escritura. Anunciamos e proclamamos as verdades das Escrituras, porque entendemos e acreditamos que ela é única, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso a Bíblia, ela tem que ser o centro do nosso culto. Nós precisamos fazer algumas coisas nas nossas liturgias. Primeiro, nós precisamos orar as Escrituras. Segundo, nós precisamos cantar as Escrituras. Terceiro, nós precisamos pregar as Escrituras. E quarto, nós precisamos manifestar a beleza das Escrituras no nosso cotidiano e também nos nossos cultos. Firmeza. Mas, pastor, a gente pode ser antipático em relação a isso. Nosso chamado não foi para negociar o Evangelho. Segundo lugar, nós precisamos de correção e admoestação bíblica àqueles que disseminam falsa teologia. Não dá para fazer vista grossa. Talvez um dos problemas que a igreja esteja a viver esteja relacionado à membresia. Eu entendia antigamente que uma igreja saudável é uma igreja que tem uma porta de entrada aberta e uma porta de saída fechada. Hoje eu entendo que uma igreja tem que ter uma porta de entrada fechada e uma porta de saída aberta. E aí você talvez esteja dizendo: mas que loucura, você não está querendo dizer que as pessoas devam entrar na igreja? Não, não é isso, entra quem quiser, assiste culto quem quiser, mas para receber como membro tem que ter nascido de novo, tem que ter regenerado, tem que manifestar os frutos do Espírito Santo nas suas vidas, e ainda assim, alguns vão ser plantados como joio em meio à comunidade. O problema de nós termos muita heresia se deve efetivamente ao fato de que nós não somos assertivos no papel de membresia ou no recebimento de membresia. Não há uma pactuação de membresia entre as igrejas. E aí automaticamente, ou nas igrejas, automaticamente, nossas estruturas se tornam frágeis, soltas, e aí nós recebemos pessoas nas nossas comunidades que se transformam em membros mediante um levantar de mãos e passam a fazer parte das nossas assembleias, das nossas decisões, sem nunca terem nascido de novo, sem terem temor a Deus, sem terem sido regeneradas, e começam a trazer doutrinas absolutamente malignas e perversas às nossas comunidades, fazendo com que a comunidade cristã adoeça de forma significativa e em alguns casos venha até mesmo a morrer. Mas ainda assim, muitos entram em nossas comunidades, mesmo tendo uma porta de entrada fechada, e disseminam doutrinas malignas. A esses nós precisamos aplicar Mateus capítulo 18, exercer correção, admoestação bíblica, chamá-lo ao arrependimento, confrontá-lo por causa da saúde do corpo. O nível de falta de discernimento do corpo de Cristo é tão louco hoje em dia, que você vê as pessoas chamando no rádio: venha participar do nosso culto de ceia nesse domingo à noite. Culto de ceia. A mesma celeuma
que Jonathan Edwards enfrentou. Alguns pastores estão desistindo de enfrentar, porque as pessoas estão dizendo o seguinte: não deixa participar da ceia de qualquer jeito. Deus é um Deus gracioso, Deus é um Deus perdoador, longânimo. E aí o sujeito parte para um outro extremo, que é o extremo da libertinagem, do liberalismo, que desconstrói o conceito de graça de Deus em nome de uma relativização das boas novas. E em terceiro e último lugar, nós somos chamados a exercer, segundo a luz desse texto, disciplina e exclusão, quando necessário. Eu falo que a igreja perdeu a capacidade de exercer disciplina e exclusão, nesse livro que eu estou escrevendo para a editora Fiel, porque ela se transformou numa igreja de viés mais feminino do que masculino. Olhe, por exemplo, para uma relação pai e filho, mãe e filha. Geralmente, há suas exceções, a mãe é muito mais misericordiosa e o pai é mais firme. Ambos são importantes. Na educação você precisa às vezes de misericórdia e às vezes você precisa de severidade. Não é isso? A gente vive numa igreja que tem muitos machões e poucos machos. A gente vive numa igreja de cabra frouxo. E aí, consequentemente, nós nos tornamos uma comunidade permissiva, onde não há firmeza de disciplina e nem exclusão, quando necessário. E aí a gente lembra mais uma vez que um pouco de fermento leveda toda a massa. Doutrina é coisa séria. E nós precisamos lidar com temor e tremor. Com lágrimas nos olhos. Às vezes com santa indignação. Mas com lágrimas nos olhos. Porque a igreja não nos pertence, mas pertence ao Senhor. Quando eu vejo os deboches na igreja ou na internet quanto à igreja, isso me assusta. O povo não está entendendo de que a igreja é menina dos olhos de Deus e de que ela pertence ao Senhor que por ela morreu. E que ela não deve ser tratada de forma debochada, mas ela deve ser tratada com temor e tremor, para a glória do Senhor.